Hoje daremos início à nossa série do estudo de Provérbios. E esse texto tem grandes lições para as nossas vidas. Provérbios, ele é um livro que traz a nós a reflexão sobre o cotidiano, respostas, tudo aquilo que a gente precisa. Então eu convido você a ir abrir a sua Bíblia, pegar papel e caneta para fazer as marcaçõezinhas. E vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução de sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento, discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. Olha aí, grifa aí na sua Bíblia, esse versículo é um versículo-chave. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei de tua mãe. Olha que legal o versículo 7. Vamos ler mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha aqui. Muitos são os conhecimentos que são nos atribuídos no mundo. Muitas são as ideias, as ideologias. Muitas pessoas hoje são influenciadoras, elas influenciam outras pessoas e muitas pessoas acreditam numa verdade não exatamente exata, vamos dizer assim. Mas a palavra do Senhor, desde que foi escrita, ela é imutável, ela nunca mudou e ela nunca vai mudar. Então aqui já fala, não despreze o conhecimento do teu pai e da tua mãe. Os nossos pais, ou às vezes você pensa assim, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Mas a gente sempre tem uma pessoa, uma avó, alguém que cria, alguém que dá aqueles conselhos que quando uma pessoa é insensata, um jovem, quando ele é insensato, ele despreza esse conhecimento. Mas uma pessoa sensata, ela guarda esse conhecimento. Então assim, não despreze o conselho do teu pai e da tua mãe, ou não despreze o conselho daquela pessoa que ama você. É tolice você ignorar. E muitas vezes no momento, quando é um jovem, por exemplo, é muito comum que ele ignore o conselho dos mais velhos. Ele acha que já sabe, que já está ali entendendo de tudo e começa a desprezar. E aqui ele exalta, não despreze o conselho do teu pai e da tua mãe. A gente deu uma ressalva aqui no capítulo 7, o temor do Senhor é o princípio, porque a chave desse versículo é o temor do Senhor realmente é o princípio. Mas eu quero aqui também dar essa ênfase aqui, no capítulo 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. O homem sábio ouvirá e aumentará. No aprendizado, quando a gente começa, por exemplo, quando eu comecei a aprender a tocar teclado, eu não comecei aprendendo os acordes, a harmonia, nada disso. Eu comecei aprendendo ali cada notinha. Depois a minha professora foi aumentando. Agora juntar essa notinha, mais essa notinha, mais essa notinha e você vai ter um acorde. O conhecimento, ele é mais ou menos assim, você vai derrubando as portas. Então, quando você despreza, você para logo na primeira porta. Mas o homem que ouve, ele alcançará a sabedoria, porque ele vai destrinchando essas barreiras. E além de destrinchar esses conhecimentos, ele vai praticando. E que nem eu falei, quando eu comecei a aprender a música, não foi só aprender as notas ou a teoria. Foi todo um processo de exercício. Movimenta esse dedinho, esse dedinho, esse dedinho, até conseguir mexer todos os dedos e assim vai aumentando. Então, o conhecimento, você começa aprendendo pouquinha coisa sobre aquilo. Que nem talvez hoje, eu não sei se é a sua primeira vez tendo contato com esse provérbio. Então, para você vai ser uma novidade. Mas você começa pelo princípio, que é a base. E quando você terminar, que nem a gente vai fazer a série dos 31 livros de provérbios. Então, eu peço, fique comigo, acompanhe essa jornada, vamos estudar juntos. E concluindo, eu tenho certeza que você vai falar, nossa, aprendi tanto nessa jornada. Quando eu... Tava sendo um carro aqui, uma moto. Quando eu comecei, eu não entendia nada desse texto. E agora você vai estar aprendendo um monte de coisa. Então, o princípio é difícil, mas é necessário praticar.
Então, entendemos aqui, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Então, entendemos que nós não podemos desprezar os conselhos daqueles, principalmente daqueles que querem o nosso bem, porque serão como um ornamento de graça sobre a tua cabeça e corrente ao teu pescoço. O que seria isso? Aqui quando fala assim, será como um ornamento de graça sobre a tua cabeça e corrente ao teu pescoço. Então, ou seja, quando uma pessoa, lá antigamente, quando era honrada, por exemplo, José, quando ele foi honrado pelo faraó, ele recebeu um ornamento. E a gente vê muito isso, né? Essas pessoas antigamente, quando elas era uma forma de honra, ter essas correntes, essas coisas. Então é uma forma de honra. Só que ouvir a instrução do pai e mãe vai além desses enfeites. É uma virtude. Então é muito mais belo. Vamos aqui pro 10. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não... Opa, pulei. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disseram, vem conosco, ponha-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos. Então, o 13, eu vou ler novamente aqui. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte entre nós. Tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com ele. Refreia o teu pé de suas veredas. Aqui é um conselho principalmente para as más companhias, para aquelas pessoas que querem nos incentivar a fazer o que é errado, andar no caminho da maldade. Então aqui ele fala, refreia as suas veredas, ou seja, não se mistura, não faça o que é mal. E tem um versículo aqui que eu acho que ele também é um versículo para você grifar, que é um versículo chave. Ó, o 17 diz assim, certamente a rede é estendida em vão, à vista de qualquer pássaro. Aqui, do 10 ao 17, a gente pode ver que é um convite para não andar com as más influências. Sempre vai haver pessoas querendo nos levar a caminhos de morte, a caminhos de destruição. Então aqui ele fala, refreia os teus caminhos, não se misture, não ande com esse tipo de pessoa que faz o mal. Quando ele fala assim, ó, certamente a rede é estendida em vão, à vista de qualquer pássaro. A gente sabe que há muitas pessoas maldosas, e essas pessoas, elas estão em todos os lugares, sempre esperando uma oportunidade de destilar um veneno, de fazer maldade. E eu acredito que um veneno que a gente pode citar aqui para você entender é a fofoca. A fofoca, às vezes você pode estar numa mesa conversando assuntos legais e de repente alguém solta um veneninho de uma amiga, de uma outra amiga sua, de uma outra pessoa que você gosta, tentando te influenciar. Então assim, se você vê que essa pessoa tá te influenciando para esses caminhos, desvia suas veredas, não se mistura nesse caminho, entendeu? Ó, o versículo 19, então, assim são os caminhos de cada um, em que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. Ó, 20, a sabedoria clama lá fora, ela levanta suas vozes na rua, ela clama no principal lugar da multidão, o 21, nas estradas dos portões e na cidade. Ela clama suas palavras dizendo, por quanto tempo, ó simples, por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão dos seus escárnios, e os tolos odiarão o conhecimento. Vamos refletir nesse contexto aqui do capítulo 22. Nesse contexto aqui, que fala assim, por quanto tempo simples amarei a simplicidade, ele não quer dizer uma pessoa simples assim, bobinha assim, tá querendo dizer simples, uma pessoa sem conhecimento, no contexto de sem experiência. Por quanto uma pessoa sem conhecimento, então nesse contexto, o simples é uma pessoa sem conhecimento. Por quanto o simples amará a simplicidade? Por quanto uma pessoa que, por exemplo, se você não tem um conhecimento e você sabe que você precisa adquirir esse conhecimento, mas por preguiça você não adquire, por quanto tempo você não vai adquirir esse conhecimento se você sabe que você precisa? Então é um convite, a sabedoria está clamando ali, por quanto tempo você vai desprezar ter conhecimento? Voltando só aqui nesse capítulo aqui, o 21, ele fala assim, ó, ela clama no principal lugar da multidão, nas estradas, dos portões
e na cidade. Ela clama suas palavras dizendo. Quando fala que a sabedoria clama, é como se... Já aconteceu com você de você pensar assim, eu não devo ter essa atitude, mas eu vou tomar? Às vezes você sabe que é uma atitude errada e o seu consciente, a sua sabedoria, naquele conhecimento, você sabe que você não deve tomar uma decisão. E você toma mesmo assim. Ou seja, você ignorou a voz da sabedoria. E a voz da sabedoria, ela clama em todo o tempo. Porque nós somos o dia inteiro tomados de decisões. Vou comer um monte de coisa ou vou fazer exercício? A sabedoria vai falar, faz exercício, coma moderadamente. Mas o meu eu ignora a sabedoria e diz, quer saber, vou comer tudo, vou fazer tudo o que eu quiser. E não se preocupa, então eu desprezo a sabedoria. Só que o desprezar da sabedoria vai ter uma consequência. Não é simplesmente, e logo aqui para baixo a gente vai ver isso aqui, como a sabedoria nos chama para ouvi-la e como nós desprezamos a sabedoria. Capítulo 24 diz assim, é importante que você leia esse texto e depois você venha aqui passar junto comigo de novo para você conseguir ter mais menção disso que eu tô falando. 24. Porque chamei e vós recusai. Estendi a minha mão e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Eu também rirei da vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Esse ponto aqui, ele é bem assim, necessário que você grifa ele aí, porque ele necessita de atenção. Porque parece que a sabedoria tá sendo má. Só que a gente tem que entender que é como se fosse uma metáfora. A sabedoria é um conhecimento que vem de Deus. Quando nós desprezamos esse conhecimento, vai haver consequências. Se você sabe que você tem que ter atitudes boas e você tem atitudes ruins, automaticamente você desprezou a sabedoria. E quando você faz erros e você pensa, nossa, me faltou sabedoria, sabendo que você sabia o que tinha que fazer e não fez, é como se a sabedoria estivesse zombando de você. Mas na verdade não é que ela é má, aqui é um alerta. A sabedoria zombará da pessoa que é insensata. Não porque a sabedoria é uma senhora ruim, mas porque você se achou tão suficiente em tomar decisões ruins e desprezou o conhecimento. Então, esse primeiro capítulo que a gente está estudando, ele é um convite à sabedoria. E o Provérbios, ele tem isso. É lições para o nosso dia a dia. Então, nós vamos estudar 31 capítulos. E eu quero muito que você tire lições que vai mudar a sua vida desse texto. Porque se você pegar e destrinchar textinho por textinho, eu tenho certeza que você vai virar aí, uma chave na sua cabeça. Capítulo 27. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, então eles me chamarão, mas eu não responderei de madrugada, me buscarão, mas não me encontrarão. Esse capítulo 28, a gente pode entender como uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, vamos ver se vai dar certo. Imagina uma pessoa que tem uma prova, um aluno, ele tem uma prova da escola para fazer. E ele não estudou. E a professora falou, você tem que estudar. E ele falou, depois eu dou um jeito. E chegou na prova e ele foi muito ruim. Então, ele foi muito ruim. Aí ele falou pra professora assim, professora, me dá mais uma oportunidade, eu vou mudar. E aí o que ele faz? Ele pega e ele estuda. A professora dá outra oportunidade pra ele e ele fala, ele estuda. Só que ele estuda um dia antes a professora dá um prazo, vamos tentar. A professora dá um prazo, tá bom. Dia 10 eu vou te dar uma prova. E aí faltava 10 dias pro dia 10. Aí esse aluno, dia 1 nada, dia 2 nada, dia 3 nada, dia 7 nada, dia 8 nada. No dia 9, ele vai pegar os livros dele e vai tentar ler. E vai tentar estudar ali pra prova. É como se a sabedoria estivesse falando mais ou menos isso, Ele vai tentar correr atrás do prejuízo. Só que o tempo que ele teve para estudar essa prova, ele não aproveitou. E aí ele vai buscar pela sabedoria, pelo conhecimento. Só que esse conhecimento, a sabedoria não vai ouvir. Porque se você sabe, a gente precisa estudar um conteúdo muitas vezes para conseguir entender. O nosso cérebro não grava de primeira. Então, se você pegar um rascunho, um rabisco e tentar memorizar, você não vai conseguir memorizar. É necessário. Então, a sabedoria fala que eu também... Então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarei. Aqui tá falando de pessoas que vão buscar uma mudança temporária. E o convite da sabedoria é para você viver uma vida sábia. Não é apenas um dia de sabedoria, um dia que nem hoje você tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Não é só hoje que você vai buscar sabedoria.
é para sua vida toda. Esses conselhos são para a vida toda. Então você vai mudar todos os dias, tentar melhorar todos os dias. É o convite da sabedoria. Ouça a voz da sabedoria, porque a sabedoria clama. Ó, vou dar mais um exemplo. Pensa comigo, um jovem. Isso é bem comum de acontecer. Bem mesmo. Imagina um jovem. O pai e a mãe dele falam: filho, não vai pra balada, não bebe, não rouba, não faz isso, não faz tanta coisa errada. E o filho fala assim: mãe, eu sou jovem, eu tenho que curtir, eu tenho que viver a minha vida mesmo. E a mãe tá ali sendo a voz da sabedoria, tá ali dando o conselho pra ele. E ele: mãe, mas eu tenho que curtir, eu sou jovem. Só que nesse eu sou jovem, às vezes é uma gravidez, às vezes acontece, entra pro vício das drogas. E quando ele vai precisar da sabedoria, daquele conselho que a mãe deu, e aí não tem gente que fala: nossa, mãe, eu devia ter te ouvido, nossa, pai, eu devia ter te ouvido, se eu tivesse te escutado, mas desprezou, então as consequências vão vir. Então não despreze a sabedoria quando a pessoa, principalmente nas pessoas que são jovens, não despreze a sabedoria no momento de juventude, porque a sabedoria não é algo que você pode adquirir quando você já tiver uma idade. Ela é todo dia. Não importa se você caiu em si: sou jovem, vou curtir. Claro que não. Se você é jovem, você tem que pensar que você tem um futuro. E como que você quer que seja esse futuro? Tô caminhando pro final desse estudo, porque tá ficando bem longo, mas medita nesse texto de Provérbios e vamos lá. Eu quero ressaltar aqui o último capítulo, 33. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz, em relação ao medo do mal. Vou ler mais uma vez. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Quando nós vivemos uma vida em prudência, uma pessoa que tem sabedoria, ela não vai viver loucamente. Então ela tem paz. Uma pessoa que se programa, que vive uma vida de santidade, ela não teme o mal, porque, vamos por assim, é uma semente que ela está plantando. Se você começar a plantar sementes boas na sua vida, você não precisa temer e colher coisas ruins. Mas se você plantar sementes ruins, certamente o mal virá. E mesmo que você adquira, por exemplo, no caso que nem o listeiro jovem, imagine que você é jovem e você pintou e bordou. Aí quando você tá lá com seus 40 anos, já extrapolou, você adquire a sabedoria e fala que nem eu falei pra sua mãe: ai, mãe, devia ter te ouvido antes. O arrependimento, ele vai chegar, mas ele não vai poupar das consequências, da calamidade. Então, quem guarda o princípio da sabedoria não teme o mal. Então, guarda esse versículo no seu coração, Provérbios 1:33. Mas quem me ouvir habitará em segurança, estará em paz em relação ao medo do mal. Lembra que eu falei? A sabedoria clama. Ela clama em todos os lugares. Então, quando você vê que você está passando os limites, está tomando atitudes que não deveria, lembre-se. Ouça a voz da sabedoria. E ó, a sabedoria está na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Esse foi o nosso primeiro devocional de Provérbios 1. Fica comigo nessa maratona de Provérbios. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você. Deus abençoe. Tchau, tchau.